Quem trouxe Bíblia? Eu vou pedir a vocês para no próximo domingo não deixem as Bíblias em casa, amém? Não esqueça a sua Bíblia, traga a sua Bíblia, amém? Neemias capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria eu triste se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do teu agrado, ó rei, e se este seu servo encontrar favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que me dê também cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade, do templo, e para as muralhas da cidade, e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem-estar dos filhos de Israel. Amém? Alguém aqui que não esteve, fora o casal que está pela primeira vez, que não esteve aqui no domingo passado, por favor, levante a sua mão. Muitas pessoas não estiveram no domingo passado, então eu vou precisar fazer uma curta introdução para que vocês entendam o capítulo 2 de Neemias, amém? E vocês que já ouviram uma vez, vão ouvir novamente, vai gravar mais ainda. Esse povo estava exilado em terra estranha. Povo esse que havia passado por uma divisão de terras, uma divisão entre o seu povo. Logo após a morte de Salomão, o reinado foi dividido. E com a divisão chega o enfraquecimento. Já era uma tática antiga de Napoleão. E é uma tática que o inferno usa até hoje. Dividir para conquistar. Logo, agarra firme nessa pessoa aí do teu lado e fala: permaneçamos firmes. Porque é uma tática do inferno, dividir para conquistar. Juntos nós somos mais fortes. Casa dividida não prospera, mas uma casa unida, o inferno não suporta. E pode ter certeza que por mais que você veja divisão na sua casa, o Senhor está te fortalecendo para construir, apesar. Diga comigo, construir, apesar. Neemias era um exilado nessa terra. Ele exercia uma função relevante. O copeiro do rei, ele não só era responsável por provar as comidas do rei, mas ele também era um conselheiro do rei. Ele era uma pessoa que precisava ser, pastor, de caráter firme, de caráter correto, de caráter fiel, porque ele também era um conselheiro. Quem são as pessoas que você primeiro busca o conselho? Quem são? Não são aquelas pessoas que estão mais próximas de você? É a primeira pessoa que às vezes você nem quer falar, mas já falou. Quando a gente pensa que não, já perguntou. Quando a gente pensa que não, já quer opinião. Não é assim?
Logo, Neemias tinha uma posição de relevância em um outro lugar, em uma terra estranha. O céu está nos chamando para assumirmos lugares em terra estranha. E eu não quero saber aonde. Eu só quero te falar que se o Senhor quer te levar para o parlamento, é para lá que Ele vai te levar. Se o Senhor quer te levar para as escolas, é para lá que Ele vai te levar. Se o Senhor quer te levar para uma casa que ainda não tem salvação, é para lá que Ele vai te levar. Se for podcast, Gilson, é para lá que Ele vai te levar. Mas é na área em que Ele te colocou que você terá relevância e você terá acesso às pessoas ao teu redor. Eu terei em um certo lugar e vocês terão em outros. Eu vou pisar em lugares que você nunca vai pisar, mas você vai pisar em lugares que eu nunca vou pisar. Cadê o nosso povo de Woodstock aqui? Vocês estão lá para serem relevantes. Oi, está queimando tanto no meu coração. Eu sei que Deus vai começar a fazer um reboliço nessa cidade inteira. E quando eu falo cidade inteira, eu estou falando Toronto e redondezas. Nós somos brasas vivas. Independente do lugar, independente da situação, independente da circunstância, independente do que ficou para trás, eu profetizo na tua vida hoje que o céu vai fazer coisas grandes. Amém? Logo durante essa época de Neemias, o Império Persa, ele havia atingido a sua maior extensão. Eles eram poderosos, eles eram donos de tudo, digamos assim. Eles mandavam e desmandavam. Então, quando ele vai diante do rei, usufruindo daquele acesso que ele tinha, porque tem acessos que Deus vai nos dar para que nós cumpramos a nossa missão. Não pense que o acesso que ele está te dando é porque você é bonitinho, cheirosinho, e você já fez por onde chegar aonde você chegou, irmão. Por ele são todas as coisas. O perigo mora quando a gente acha que chegou por conta própria. O perigo mora quando a gente acha que foi na força do nosso braço. O perigo mora quando a gente começa a falar, eu fiz, eu faço, eu consegui. Tenha medo de falar isso. Eu cheguei pelos meus próprios esforços. Se tem uma coisa que você tem que ter medo, é isso. O medo não é bom em nada, mas quando o medo vai te impedir de assumir um lugar que não é seu, de usurpar de um lugar que nunca foi seu, aí sim ele pode estar no teu coração. Amém? Logo, ele vai... O último versículo do capítulo anterior vai dizer que naquela época ele era copeiro do rei. Ele servia o rei. Ele provava as comidas, ele provava as bebidas, ele poupava o rei do envenenamento. Ele estava ali como um guardião do rei. Finalizando o último versículo do capítulo 1. E o versículo inicial do capítulo 2 vai nos dar o tempo em que isso aconteceu. Por que isso é importante? Porque a palavra está dizendo 4 meses depois. A Bíblia não deixa nós solto, não deixa ponta solta, perdão, em nada. Tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Diga isso para mim. Tudo na Bíblia tem um propósito e um porquê. A Bíblia é a resposta de tudo, amados. 4 meses depois, uma oportunidade surge, Heloísa. E pela primeira vez em 4 meses ele aparece diante do rei com o rosto triste. Durante 4 meses ele já vinha passando por aquela luta. Durante 4 meses ele já vinha passando por aquela tribulação. Mas tem hora que a gente consegue segurar as pontas, né? Tem hora que a gente consegue esconder o mal que a gente está passando, a luta que a gente está passando. A gente chora os horrores em casa. A gente se joga no chão em casa. Mas é quando a gente chega na igreja, tá todo mundo bonitinho, tá as mulheres todas maquiadas, todo mundo impecável. Mas só nós sabemos quanto nós já choramos lá em casa. Não foi assim? Não é assim? Tem dias que dá para esconder, tem dias que dá para vestir aquela vestimenta de fortaleza, e tem dias que você volta para casa mesmo todo arrebentado porque você chorou os horrores aqui. Não é assim? Esse dia foi um dia desses. E posto o vinho diante do rei. E quando eu ofereci ao rei, o rei notou que eu estava triste. Pessoas podem até não notar a tua tristeza. Você pode até esconder a tua tristeza. De mim, do pastor Ricardo, do pastor Lorival, pastor Micael, pastor Wellington, Max. Você pode até esconder a sua tristeza de nós. Mas eu quero te dizer que o rei vê a sua tristeza.
O rei te sonda, o rei te conhece. Eu estou falando agora daquele que é acima de todas as coisas. Aquele que está no céu, mas também habita com aquele que está com o coração contrito, quebrantado. Com aquele que está de coração abatido. Ele te vê. Durante esses 4 meses, o rei já via Neemias. Mas pela primeira vez, o rei Artaxerxes agora está vendo a tristeza no rosto de Neemias. E o rei pergunta para ele: Neemias, por que você está triste se você não está doente? Vocês sabem que era proibido naquela época alguém comparecer, Lusitânia, diante do rei entristecido. Por quê, pastora? Me pergunte. Porque os reis se consideravam pessoas tão maravilhosas. Eu sou tão maravilhosa que, Thalita, você precisa ficar triste, feliz do meu lado, porque eu simplesmente sou maravilhosa. E você não tem nem direito de ficar triste do meu lado, porque a minha presença é o suficiente para você esquecer todos os seus problemas. Era assim. Logo, quando o rei nota que Neemias está triste, o que acontece? Parecia um insulto para o rei. As pessoas não poderiam comparecer perante o rei tristes, porque era um insulto. Era um insulto, Sidney. Alguém chegar diante do rei triste. Porque para a pessoa já deveria ser alegria o suficiente estar no ambiente junto com o rei. Neemias podia naquele dia ter perdido a sua cabeça. Ou Neemias poderia naquele dia ter perdido o seu cargo de copeiro do rei. Neemias naquele dia poderia ter perdido a sua posição. Então quando o rei pergunta para ele: por que você está triste se você não está doente? E Neemias, que já havia orado e chorado e vivido de coração quebrantado e jejuado durante 4 meses, faz mais uma oração. Diga, nunca é demais você orar? Só que agora Neemias faz uma oração relâmpago. Ele fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça agora para eu falar a coisa certa. Sabe aquelas orações relâmpagos que você faz, que ninguém está ouvindo nada, ninguém está vendo nada, mas você está ali em espírito orando? Será que é porque Neemias não sabia orar, pastora? Não, ele sabia orar. O capítulo 1 vai mostrar que mais da metade do capítulo 1 é a oração desse homem. Era um homem de oração, ele tinha vida de oração. Mas aqui ele entende, mesmo depois de eu ter orado 4 meses, eu não posso falar qualquer coisa se não vier para mim sabedoria de Deus. Quantas quedas, quantos baques nós temos sofrido, por quê? Por falta de oração. E não diga que é porque você não tem tempo. John Piper vai dizer que o Twitter, que o Instagram, que todas as redes sociais servirão para uma coisa no último dia, para provar que nós tínhamos sim tempo. As redes sociais, o WhatsApp é o suficiente para provar para o Senhor um dia que você tinha sim tempo. O que você não tinha era prioridades organizadas, mas tempo você tinha. Tempo nós temos. Tempo a gente tem até demais. O que falta é organização. E entender que nós sem Deus não somos nada. Mas Ele sem nós, Ele continua sendo Deus. A dependência é nossa dEle, não é dEle de nós. Neemias faz uma oração. E quando o rei pergunta para ele: por que você está triste, Neemias? E Neemias sabia que naquele momento a hora tinha chegado. Depois de 4 meses. Diga comigo, tempo de resposta chega. Tempo de resposta chega. Depois de 4 meses, um tempo de resposta chegou. E Neemias fala para o rei: deixa eu falar alguma coisinha aqui que, como muita gente levantou, deixa eu te dar uma prova científica. Levantou a mão que não estava aqui no domingo passado. Prova científica, comprovado, através de ressonâncias magnéticas, que quando você se ajoelha para orar, aumenta em quanto o fluxo de sangue? Aumenta em quanto? Eu falei domingo passado, tá vendo o que dá não trazer caderno e papel? Aumenta o fluxo de sangue no lobo pré-frontal, que é o lobo que te dá acesso a decisões. Diga comigo, aprender a decidir depende de oração. Sabe aquelas coisas que vão se arrastando e se arrastando e se arrastando e você nunca consegue decidir? Falta de oração, irmão. Quando você ora, o seu lobo pré-frontal é ativado e você consegue decidir, você consegue se posicionar, porque o fluxo de sangue no seu lobo pré-frontal aumenta em 7 ml por minuto.
Então, porque o fluxo de sangue aumenta, você consegue pensar mais rápido, decidir mais rápido. Até a dopamina aumenta, tá? Serotonina aumenta. Tristezas profundas, falta de oração. Quem vai desenvolver vida de oração aqui? Desenvolva a vida de oração. Naquele momento, Martinho Lutero vai dizer que oração é o suor da alma. Quando você não estiver conseguindo falar, deixa a sua alma suar diante de Deus. Deixa o Senhor receber o teu suor, as tuas lágrimas, como as frases que você não está conseguindo falar. E naquele momento, ele entendia que havia chegado a hora de ele falar. Por quê? Porque até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Guerras essas que você não consegue vencer. Eu quero te falar que você não é o Espírito Santo. Você não consegue mudar o coração de ninguém. Você não consegue mudar algumas situações, mas você tem acesso àquele que muda todas as coisas. Aquele que até o coração do rei tem em suas mãos. Provérbios 21, como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este o dirige para onde ele quiser. Deus muda todas as coisas, igreja. Naquele momento, Neemias entendia que o Senhor, a quem ele tinha orado durante aqueles 4 meses, agora estava trabalhando no coração daquele rei. E você vai começar a enxergar as coisas acontecerem. Você vai enxergar que foi o Senhor, que foi aquele tempo todo. Então, esse tempo todo que você passou orando, nada estava acontecendo. Não, pastora, tinha muita coisa acontecendo. O céu já estava trabalhando, o céu já estava te preparando, o céu já estava te dando tempo para organizar, para projetar, porque Deus não é desorganizado. Deus trabalha com planos. Durante esses 4 meses, eu creio que mudanças já iam acontecendo dentro de Neemias. Um planejamento já estava acontecendo dentro de Neemias. Existem situações que causam tristezas em nós, e a tristeza de Neemias foi justamente o que ativou a decisão dele de ver mudanças. Mas também existem tristezas profundas dentro de nós que são causadas por outras situações. Por exemplo, Davi, quando ele ora no Salmo 31, 9, ele diz, se você quiser abrir e acompanhar comigo, Salmo 31, 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza, e se consomem os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Olha só, perca de força. Já sentiu isso? Perca de força, perca de ânimo por causa da minha iniquidade. Por causa do meu pecado. Qual era o motivo da perca de força de Davi? Qual era o motivo da perca de ânimo de Davi? Qual era o motivo da perca dos gemidos de Davi? Do corpo debilitado, um corpo debilitado. Pecado. Pecado também causa tristezas profundas. E aí hoje as pessoas estão se escondendo atrás de tantos diagnósticos. As pessoas procuram hoje, já viu isso? As pessoas saem procurando diagnóstico para elas, porque elas preferem, ao invés de tratar, elas preferem se esconder atrás de um diagnóstico. São tantas doenças mentais hoje, é assustador, irmão. É tanto nome aí que a gente fica assim até tonto. E as pessoas, elas estão buscando os seus próprios diagnósticos, porque é mais fácil se esconder atrás de um diagnóstico do que enfrentar aquilo que você sabe, você pode dar nome às tuas tristezas e às tuas dores. O Senhor te trouxe hoje para você começar a diagnosticar onde está o problema, qual é o motivo da minha tristeza. Essa tristeza prolongada, porque Davi está falando aqui claramente, uma tristeza prolongada na vida desse homem tinha uma causa: pecado. E aí você pode pagar os melhores psicólogos, você pode ir nos melhores psiquiatras, você pode tomar remédio faixa preta, o que você quiser, não vai dar jeito. Por quê? Porque a causa é o pecado. Ninguém nem fala, né? Tão baixinho. Porque a causa é o... Tem tristezas e situações prolongadas que a causa é nada mais, nada menos do que o pecado. Porque Deus não pode habitar em um lugar onde habita o pecado. Ou você vai carregar uma essência ou você vai carregar outra. Eu consigo colocar aqui dentro agora café e essa água permanecer sendo água?
Não vai ser nem uma coisa nem a outra. Nós somos o templo do Espírito Santo, ou nós somos habitados. E se existe um buraco tão grande dentro de nós, que só pode ser tomado por Deus. Só pode ser suprido, preenchido por Deus. As pessoas estão buscando alegria em situações, em coisas. As pessoas estão buscando alegria em status. E status não determina quem você é. O que você faz não determina quem você é. O que você tem, muito menos, não determina que você é. A sociedade te fala que você é medido pelo que você faz ou pelo que você tem. A palavra de Deus te diz que você é medido por quem você é em Cristo. A tua identidade não tem base no que você faz. A tua identidade não tem base em um passaporte. A tua identidade tem base na cruz. E a cruz diz que você é filho. Eu vi algumas bocas se mexendo dizendo amém, mas era para você ter bradado amém. Porque a tua identidade, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A tua identidade não é medida pelo que a pessoa do teu lado pensa ao teu respeito, pelo que falam ao teu respeito. Crise de identidade está tomando conta de pessoas. E por causa disso elas vivem frustradas, elas vivem tristes. Diga não para essa crise de identidade, porque você não é nem quem você nasceu para ser. Você é quem Cristo determinou que você fosse. Antes de você nascer, Ele já te conhecia, Ele já tinha planos para você no ventre da tua mãe. Você não era formado e Ele já tinha um projeto para a tua vida. Você não nasceu à toa, você não está aqui à toa. Você nasceu por escolha, não foi de papai e de mamãe. Pastora, você não conhece a minha história, eu sou um acidente. Quem te disse isso, mentiu. Quem te disse isso, desconhecia os planos do Altíssimo. Você é uma escolha de Deus. Você nasceu, deixa eu te falar isso, abra bem os teus olhos e os teus ouvidos. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para viver coisas grandes no Senhor. Eu não sei o que é que você cresceu a tua vida inteira ouvindo, porque Neemias entendia todos os dias que ele só levava água, ele só provava o vinho, ele só provava as comidas, ele poupava o rei do envenenamento. O Senhor já havia um construtor. O Senhor já havia um governador. O Senhor já havia um homem de influência. E eu oro para que Deus levante aqui pessoas cheias de coragem. Que a tristeza bata em retirada. Sabe o que Jesus disse? Está triste, está cansado, está angustiado. Venham a mim. Mateus 11:28. Venham a mim. Traz essa tristeza, esse cansaço todo, traz para mim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês, não o seu peso, não essa preocupação, não o que foi lançado, não o que foi proposto pelo mundo, mas tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as vossas. Oh Deus, oh Deus, nele há cura, nele há vida. A tua identidade está firmada na cruz. A tua identidade não está firmada num passaporte. Irmãos, tem gente que se alegra tanto na hora que pega esse passaporte canadense. Eu pego brasileiro, eu pego canadense, para mim é tudo a mesma coisa. O que me alegra é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. A maior alegria você já tem. E se não tem, até o final desse culto eu vou te convidar a ter o seu nome escrito no livro da vida. Não existe satisfação maior do que essa. Os ladrões de alegria são pequenos, mas eles vão aos poucos roubando a tua alegria. E quando você pensa que não, você já não está mais conseguindo sorrir, nem com um dia lindo desses, nem com um louvor maravilhoso desses. O semblante está caído, está quebrantado, tá? Você já perguntou para alguém que está claramente deprimido, triste que está com aquela cara meio perturbada assim? Já perguntou assim? Quem já viu alguém assim? Transtornado. E aí a gente chega, a gente pergunta: fulano, está tudo bem? Nada não. Nem respondeu, tá tudo bem. Nada não, nada não. Já passou por isso antes? Ou às vezes até a gente, né? Nada não.
Imagine se Neemias, nessa oportunidade, ele tivesse respondido um nada não, Felipe. Ele teria perdido a oportunidade da sua vida. Tem hora que realmente você não vai poder sair se abrindo com todo mundo. Mas para as pessoas certas, você ser verdadeiro, você falar a real verdade do que está acontecendo, pode mudar a tua história. Seja honesto com as tuas respostas. Mesmo que você só fale, ora por mim. Você não precisa abrir o teu problema. Você não precisa abrir a tua situação. Não com todos, porque você sabe com quem pode abrir. Você sabe que tem algumas que é só o próprio Deus. Mas já tem outras, como eu falei aqui no caso dessa tristeza prolongada do salmista, que era pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Logo, tem situações que você precisa sim abrir. Eu já fiz gabinetes aqui com pessoas que elas tremiam, porque eu ia ser a primeira pessoa a ouvir aquelas coisas mais escuras que elas não tinham coragem de falar para ninguém. E eu via claramente o semblante do antes e o depois. Elas entravam uma pessoa nesse escritório e elas saíam outra. Parecia que tinham se arrancado toneladas das costas. Sabe por quê? Porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia é isso que o Senhor está propondo. Eu tenho misericórdia, eu tenho graça. Irmãos, o evangelho é lindo. O evangelho é favor imerecido. O Senhor está separando um homem aqui que por anos viveu como um copeiro para reconstruir o que é o centro do mundo. Está viajando, pastor? O centro do mundo é os Estados Unidos. Você que está viajando. O centro do mundo é Israel. Biblicamente, o centro do mundo é Israel. Deus está vendo em um copeiro alguém que reconstruiria o centro do mundo. Oh, irmãos, o Senhor não é gente mesmo, não. Ele é Deus. Ele não existe, ele simplesmente é. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, pastor. Ele usa as loucas para confundir as sábias. Eu sou uma delas aqui falando para vocês hoje. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Vocês sabem que quando eu vivia alguma afronta na escola, qualquer coisa na escola, quem ia para a briga para me defender eram as minhas duas irmãs mais novas, a Giza e a Thalita. A Giza é mais brava, sim, mas a Thalita, ela aguenta, de repente ela vai. É igual uma bomba, igual o Max falou aqui, igual uma bomba. Eu vou contar um negócio aqui para vocês que, Jesus, eu acho que depois, não sei se vai poder cortar, se vai ser bom ou não. Mas o meu pai um dia chegou na escola e a professora falou assim, essa menina simplesmente quebrou uma garrafa e fez assim para a menina. Vem? Não foi ela, não. Então só tem mais uma, todo mundo sabe quem foi. São brabas, gente, são brabas. Eu era caladinha, eu não falava nada. Elas que partiam para a briga para me defender. E aí, a Camila está rindo porque ela está lembrando agora de tudo. Passou um filme agora, né, Camila? Passou um filme na cabeça da Camila. A Camila cresceu com a gente. As bichas eram bravas, hoje estão mais calmas. Graças a Deus o Senhor fez uma obra extraordinária. Verdade. Mas o Senhor chama assim as coisas. Você pode se enxergar como uma pessoa que não tem condição de nada. Você pode até se enxergar como alguém que nasceu para viver uma vida pequena. Coisas que, ao teu ver, não tem importância nenhuma. Mas o céu te deu um valor que é só seu. Eliana, você vai fazer o que só você foi chamada para fazer. Carol, só você foi chamada para fazer. Eu serei na vida do meu esposo o que só eu posso ser, e só ele pode ser na minha vida o que ele será. Existem funções que o céu determinou para você que são específicas e são grandes. Imaginem que Susana Wesley, com seus 16 filhos, entendia que a missão daquela mulher era criar aquelas crianças para revolucionarem o mundo, e revolucionaram, porque hoje, John Wesley, os filmes são a coisa mais linda, mas tudo começou onde?
na maternidade, um pai que amava o Senhor, uma mãe que entendia que 16 filhos, logo não diga que não é tempo, 16 filhos, toda semana, 1 hora por semana era para um filho. Ela colocava aquele filho embaixo daquele avental e ali ela orava por aquela criança. Ali ela consagrava aquela criança ao Senhor. Ali ela ministrava o coração daquela criança. Não existe nada mais lindo do que você ser uma mãe que entende a sua missão, um pai que entende a sua missão, um marido que entende a sua missão, uma esposa, homens e mulheres que entendem a sua missão. Não diga que é pequena demais. O céu te chamou e te escolheu para viver e cumprir essa missão. E Ele vai te habilitar e te capacitar para isso. Quando o rei pergunta, e o que é que você me pede agora, Neemias? Neemias responde, se for do agrado do rei, não, perdão, deixa eu voltar. Ele fala, eu estou triste. Ele dá o motivo real, honesto da sua tristeza. Eu estou triste porque a cidade está em ruínas. O sepulcro dos meus pais está tudo em ruínas. Neemias foi tão inteligente. Sabedoria do alto é outra coisa, gente. O Senhor te ensina a falar e você sabe. Já abriu a boca para falar alguma coisa? Você sabia que não era você que era Deus? E você entende que foi o Senhor que falou através da tua boca. Ele fala, a cidade dos meus pais está em ruínas. Porque se ele falasse Jerusalém, era arriscado o rei fazer uma conexão, porque aquele povo era rebelde. Então ele não falou Jerusalém, ele não falou Judá, ele falou a cidade dos meus pais está em ruínas. O Senhor vai te dar sabedoria para falar, o Senhor vai te dar sabedoria para se conduzir. Ore mais, trabalhe mais de joelhos, trabalhe mais. O Senhor Jesus disse, orem sem cessar, orem o tempo todo. Nós entramos agora em um novo período da igreja, onde nós vamos desenvolver não só a vida de oração, porque isso a gente prega e fala diariamente, mas agora também uma vida de jejum, porque tem muita gente que nunca tinha jejuado. E o crente que não jejua, o crente que não vai para essa intimidade com o Senhor, perde a oportunidade de viver coisas lindas. Após os 4 meses de oração e de jejum, agora chega a hora e ele fala, esse é o motivo da minha tristeza, ó rei. Me permite reconstruir um copeiro, já se enxergando agora como um construtor. Me permite voltar e reconstruir a cidade que está em ruínas. Me permite voltar ali onde está tudo arrebentado, está tudo quebrado. E Neemias não chegou para o rei falando assim, ó rei, porque aqueles imprestáveis, aqueles que estão lá, esses preguiçosos que estão lá, há mais de 100 anos não fizeram nada. Ele não chegou acusando ninguém. Você não precisa acusar ninguém. Acusar ninguém. Eu fui dormir tarde, acordei muito cedo, gente. Você não precisa acusar ninguém. Você precisa passar para o Senhor a tua dificuldade e pedir para Deus uma direção. Eu acredito que nesses 4 meses, Neemias fez uma oração, porque é normal. Senhor, ou tu tiras esse peso, esse fardo do meu coração, essa tristeza que eu estou sentindo aqui, ou tu tiras essa tristeza, ou me dá condição para reconstruir. A gente sempre vai querer a opção de retroceder. A tua carne sempre vai querer o que é mais fácil. A tua carne sempre vai querer o conforto. E eu creio que durante todo esse tempo, ele fez essa oração. Ou tu tiras esse peso, essa dor, essa angústia de dentro de mim, ou me dá uma direção de como eu vou reconstruir, Senhor. O Senhor quase nunca vai te falar para retroceder. Ele pode até te falar para dar uma pausa, mas Ele não tem prazer, Ele não tem alegria nesses que retrocedem. Ele tem prazer e alegria nesses que seguem, que não param, que não olham para trás. Mulher de Ló virou estátua de sal, porque olhou para trás quando tinha uma ordem para não olhar para trás. E Neemias passa para ele o motivo, o pedido, um copeiro pedindo agora para reconstruir uma cidade. E ele vai além, porque ali ele já viu que o coração daquele rei estava nas mãos do Senhor. E aí ele começa, eu também quero que tu me dês cartas para os governantes de além do Eufrates. Eu também quero, ó rei, que tu me dê cartas para Asaf, porque eu preciso de madeira. Eu também preciso, Senhor rei, de autorização para eu passar. Ele estava pedindo um passaporte. Eu preciso de cartas para eu tirar madeiras, para eu construir as portas, as vigas das portas, para eu construir o templo. Também, rei, eu preciso de um alojamento, então também preciso de madeira para construir meu... Sabe o que Neemias estava falando? Falei rápido demais, né? Atropelei um pouco. Eu estou me treinando a falar mais pausadamente. Vocês notaram que eu já estou tentando falar mais lentamente?
Falaram para mim que às vezes não entendem tudo que eu estou falando, então eu estou falando mais lentamente. Amém? Sabe o que Neemias estava falando para ele? Neemias estava falando: eu quero que o Senhor me libere para ir, e eu quero que o Senhor me dê, o Senhor me financie. Eu quero que o Senhor... É brincadeira, gente. Dá para vocês? Gente, em Deus começa a ter umas ousadias que eu vou falar para vocês um negócio. A gente começa a falar coisa que nem a gente acredita. Eu lembro em 2018, quando nós assumimos a obra, a igreja estava em situação deplorável, difícil. Quem é daquele tempo aqui? Levanta a mão. Nós entrávamos no templo e dava uma tristeza profunda, porque o mofo estava tomando conta do lugar, os bichos estavam no teto. Era como se eu estivesse pregando aqui, ó, e vocês sentados aí, mas eu via o rabinho do bicho bem ali, eu ficava orando para ninguém olhar para cima. Porque eles já tinham tomado conta do telhado da igreja. O cheiro, né, irmão, estava muito forte. E a gente não sabia onde encontrar o que estava morto e onde estava morto, porque eu acho que tinha bicho morto para todo lado. O cheiro era muito forte, então era um tempo de tristeza. Eu entrava ali sozinha na segunda-feira, eu caminhava naquele basement e eu chorava. E eu pedia a Deus uma direção. E eu lembro que naquela semana, a igreja estava sofrida naquela época. Nós tínhamos passado por umas situações. A igreja estava muito pequena, poucas pessoas. E no quartinho de oração, o Senhor me deu uma direção. E eu comecei a escrever o que o Senhor ia falando comigo. E eu escrevi ali em cima: Semente Novo Templo. Eu tenho esse caderninho até hoje, Semente Novo Templo. E eu comecei a escrever listinhas, pessoas, poucas pessoas, porque tinha pouca gente. Eu fui numerando algumas poucas pessoas que dariam $50 ao mês por 6 meses, para a gente conseguir um fôlego para sair daquele lugar. Eu não podia fazer um planejamento sem fundos. Então eu comecei a pedir a Deus, e naquele dia o Senhor me deu aquela direção. Eu comecei a anotar uma listinha de 50, uma listinha de 100, a outra de 150, a outra de 200. Quando eu cheguei em 300, eu já achei que era ousadia demais, porque a igreja estava realmente sofrida, muito pequena. Quando eu cheguei em 300, o Senhor mandou eu escrever 500. Eu escrevi 500. Quando eu achei que 500 já era demais, o Senhor mandou eu escrever 1000. Irmãos, eu tremi. Eu demorei até escrever os 1000. Porque no início a gente falta ousadia, falta um pouco de fé, falta um pouco de coragem, sabe? Mas eu escrevi os 1000 como o Senhor me mandou. E eu lembro que quando eu apresentei aquele projeto para a igreja, eu apresentei temerosa. Adivinhem qual foi a primeira lista a se encher? A de $1000. Com 6 meses, nós estávamos saindo daquele lugar e vindo para cá. Um lugar que era mais que o dobro, com as despesas e aluguel e tudo para a gente. E o Senhor entregou assim como um presente. Sabe como a gente estava? Quem nunca ouviu esse testemunho aqui? Levanta a mão, por favor. Muita gente. Então, bora lá contar de novo, porque testemunho edifica. Quando nós estávamos, depois de acho que 2 ou quase 3 anos trabalhando sem parar, não era bom, uns 2 anos mais ou menos. Nós não tiramos férias durante aquele tempo. A gente estava tentando levantar novamente a igreja. E nós saímos de férias. E nós estávamos em Bahamas aquele dia. Quando nós já tínhamos vindo ver esse lugar e não cabia no nosso bolso. Porque Deus trabalha com planejamento. Diga, Deus trabalha com planejamento. Fé não anula planejamento. Não seja irresponsável. Deus pode fazer, pastora, sem planejamento nenhum. Mas é claro que Ele pode. Mas Ele diz, eu bem sei que planos... Ele tem o quê? Ele tem a vosso... E são pensamentos para te dar o fim que você... É para gente que sonha. É para gente que... Se o nosso Deus planeja, por que a gente não vai planejar? Viajei, mas o planejamento estava feito. Semente Novo Templo estava andando, tudo estava acontecendo. E nós fomos de viagem. O irmão foi um dos primeiros. E aí eu lembro que eu ainda falei assim para ele, irmão, você só não vai ser o primeiro, que eu já coloquei o meu nome aqui no primeiro lugar. Cadê o João e a Helena? Estão aí? Não vieram hoje. Mas eu lembro que foi a primeira lista a se encher. E nós estávamos em Bahamas quando nós terminamos ali a devocional. Max foi para a piscina com Caleb. E eu fui olhar o Instagram. Quando eu vi o projeto da Vida Nova, eu comecei a chorar e me alegrar. Um templo que o pastor Seni tinha um projeto para construir. E ele postou naquele dia aquele templo. Eu coloquei a minha mão em cima do telefone assim.
E eu comecei a orar e profetizar tudo que aquela igreja precisava para que aquela obra fosse cumprida e concluída. E comecei a orar como que se aquilo fosse meu. Porque irmãos, tudo do reino de Deus é nosso. Não interessa, você passa na frente do Prayer Palace, é nosso. Você passa na frente da Queensway, é nosso. Tudo é do reino de Deus. Se forem pessoas que entendem que existe um cabeça só, Cristo, e um corpo só, tudo é nosso, tudo é nosso. Então você precisa se alegrar com o avanço de outras igrejas, de pessoas. Você precisa se alegrar. Eu comecei a profetizar sobre a Vida Nova. E o Senhor falou comigo aquela parábola dos trabalhadores que tinham saído para o trabalho. Alguns pela manhã, alguns à tarde e alguns no final do dia. E eu fui entendendo o que Deus estava falando. Mas eu fui entendendo, mas eu não queria muito entender. Sabe assim, quando você quer duvidar das coisas? Eu estava assim. E o Senhor falou assim comigo: você quer questionar minha bondade? Porque quem foi de manhã, quem foi à tarde, quem foi no final do dia, recebeu o mesmo salário, recebeu o mesmo pagamento. O que eu estava falando para mim mesmo? Mas o pastor Seni já está fazendo isso há anos, eu comecei agora. Eu estava meio que questionando o Senhor. E o Senhor estava falando assim comigo: você quer questionar minha bondade? Naquela hora, o corretor que tinha nos trazido aqui, ligou para o Max. E o Max atendeu aquele telefone, ele falou assim: Max, a gente ouviu, né, o toque era diferente, longa distância. O dono do prédio quer alugar, como é que ele falou, amor? Para a igreja, né? Para a igreja, para o pessoal. E ainda citou o detalhe, porque o corretor me viu andando isso aqui tudo orando. E ele ainda falou assim, para o povo que entrou lá dentro orando. Fizemos uma oferta abaixo do que eles estavam pedindo. E eles aceitaram a nossa oferta. Inicialmente, quando a gente entrou, porque são 3 prédios, vamos pegar só 2? Ou vamos pegar só 1? Vamos pegar o que cabe no bolso? E era um tempo em que o Senhor ia nos empurrando. Lembra, irmão? O altar foi desenhado a partir dessa coluna. E aqui atrás seria sala de crianças, porque a nossa lateral estava toda tomada por materiais deles ainda, porque aqui era um salão de festa e restaurante. E não tinha espaço lá, porque nós não tínhamos autorização para jogar aquelas coisas fora. E Deus mandou um incêndio, os bombeiros chegaram, molharam tudo e tiveram que jogar fora. Deus dá um jeito, fala comigo, Deus dá um jeito. Deus sempre dá um jeito, só ande debaixo da autorização dele, porque ele sempre vai dar um jeito. Eu lembro que chegou aqui aquela loucura e bombeiro para todo lado. E eu lembro que aquele dia, a Esmeralda que queria jogar um monte de coisa fora e não tinha autorização para jogar fora, começou a jogar tudo fora. Numa alegria, essa mulher dançava, essa mulher pulava, jogando tudo no lixo. Nós demos prato, talher, taças para muita gente, porque era um restaurante aqui, era um salão de festa. E eu lembro que quando o altar estava sendo construído aí, o Senhor ia falando claramente. A fita já estava toda no chão. Eu cheguei assim com o Max, com meu irmão, e falei assim: amor, Deus está falando que o altar lá atrás. O planejamento já estava todo. E as coisas iam sendo mudadas. E se tivesse feito o altar aí, irmão, não tinha dado. Ia ter que fazer tudo de novo. Ande debaixo da direção do Senhor. Ande, porque Ele vai falar contigo, Ele vai te direcionar, Ele vai falar para você onde você precisa colocar esse pé, Ele vai abrir a porta para você passar. Na época da pandemia, quando houve esse incêndio, eles precisaram vir até aqui, já estava tudo fechado, acho que já tinha mais de mês que estava tudo fechado, e ele falou assim, meu esposo já tinha falado assim comigo algumas vezes: liga para o dono, conversa com ele, explica a situação. E eu no meu coração falava assim: Senhor, eu não quero eu ter que pedir, eu sou tua filha. Ele é judeu, mas eu que sou tua filha. Ele é uma criatura, ele ainda não te recebeu. Eu sou filha. Eu não quero ir pedir, pai, fala com esse homem. Fala. Deus usou. Deus está na tempestade, irmão. Deus usou um incêndio. A gente correu para cá, todo mundo meio que naquele desespero. Será que aconteceu alguma coisa? Com o templo não aconteceu nada. Com as nossas coisas não aconteceu nada. Só moveu o coração das pessoas para nos oferecerem um desconto que nós nem esperávamos. E aí ele falou assim: como é que vocês estão no meio de toda essa pandemia? E eu disse: fechados. Situação financeira não começou a apertar ainda, mas vai apertar. Ele falou assim: deixa comigo que eu vou conversar com o meu sócio. Quando ele volta, ele fala assim: e eu de novo estava onde? No quartinho de oração. Você vai viver tanta coisa linda nesse quartinho de oração.
Eu estava de joelhos quando ele ligou. E ele falou assim para mim, e eu pedindo 30% de desconto para o Senhor. Que não te falte fé, irmãos. Que não te falte fé. Que não te falte fé. Que haja ousadia para você pedir, porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua riqueza em glória. Que não te falte fé. Eu lembro que eu falei, Senhor, que Ele dê pelo menos uns 30% de desconto para a gente. Aí Ele me liga e fala, Josi, 50% tá bom? Você vai dar uma salva de palmas. Passamos a pandemia inteira pagando só 50%. Pergunte para mim se faltou dinheiro alguma vez. Nunca. Nunca faltou, pastor. E eu falava assim para a tesoureira, você só me avisa se faltar. Ela nunca me ligou. Ela nunca me ligou. Ela me ligava quando nós estávamos no templo que era desse tamanho. Lá faltava e a gente tinha que estar aqui. 3 ou 4 vezes maior, amor. Mas 3 vezes maior nunca faltou. Eu me perdi aqui onde que eu estava, meu Deus. Eu comecei a contar testemunho e a pessoa se empolga. Oh, Neemias empolgou o rei, tá? Neemias empolgou. E testemunho te empolgou agora? Porque testemunho empolga. Neemias empolgou o rei, pastor. Sabe o que o rei falou? O que é que tu queres? O que é que você está me pedindo? E Neemias falou tudo o que ele precisava. O rei financiou a volta dele para reconstruir. Porque quem vai financiar os sonhos que Deus põe no teu coração é o próprio Deus. Quem vai financiar aquilo que não visa só o seu umbigo é o próprio Deus. Sabe aquela oração que você vai, Senhor, eu queria tanto poder ajudar mais. É o próprio Deus quem vai financiar o sonho. O projeto é Deus. Coloca as prioridades em ordem. E como começou tudo isso, pastora? Começou com uma profunda tristeza. Não ignore as profundas tristezas. Começou com uma profunda tristeza. Começou com o coração de um homem sentindo compaixão de um povo. Eu creio que Deus vai mudar cenários e histórias aqui. Eu creio que o Senhor vai tirar o seu povo de um patamar para outro. Por quê? Porque quando nós damos muitos frutos, o céu é glorificado. O nosso Pai é glorificado. Não é quando você está vivendo uma vida aquém que o Senhor é glorificado. É quando você está dando muito fruto. O céu tem interesse em que você dê muito fruto. É muito, não é pouco não. Diga comigo, é muito. O rei se empolgou tanto que o rei mandou com ele, com agora o construtor, diga comigo, com o construtor. Deus mandou com ele agora cavaleiros e uma escolta real. Você não vai chegar de qualquer jeito, tá? Você não vai chegar de qualquer jeito. Você vai chegar entendendo que o céu te levou, o céu te guardou, o céu te blindou. No que você caminha, Deus vai mandando as pessoas certas para te ajudarem, para caminharem com você. Esteja com os teus olhos abertos, porque o céu pode usar quem Ele quiser para te abençoar. O Senhor falou comigo esses dias que enviaria alguém de fora, alguém não desta casa, mas que traria um recurso muito grande. Eu peguei aquela palavra, eu não abro mão dessa palavra. Sabe por quê, irmãos? Quando eu começo a falar, o povo acha que eu sou louca, mas os sonhos que Deus colocou aqui dentro são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu sei que realmente não são meu. Eu não sou tão ousada assim. Eu fico quando Ele toma conta de mim. É por isso que não pode sobrar nada de Josi. Não pode sobrar nada de Camila. Tem que ser tudo Ele, Camila. Tem que ser tudo Ele. Fala, Senhor, me esvazia para que seja tudo a tua voz, a tua vontade, a tua visão, o teu projeto, o teu coração batendo aqui dentro do meu, ó, pum, 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 pulsando para as minhas veias. Porque se for Ele, você vai ser um homem e uma mulher de coragem. Amém? Na força do Senhor você consegue, na força do Senhor você chega. Tudo começou no altar da oração. O rei ficou tão entusiasmado que não mandou Neemias sozinho, foi com uma escolta real, foi com cavaleiros. E Neemias chega naquela cidade, um homem que chega com escolta real e com cavaleiros e que chega com aquele monte de material, chama atenção? Chama. Mas é claro que chama atenção. E quando ele chega,
Eu imagino que ele chegou com o coração dele cheio, transbordando. Porque os sonhos estavam ali dentro, os projetos estavam ali dentro. Estava cheio, ele estava cheio de oração, ele estava cheio de jejum, ele estava cheio de louvor, ele estava cheio de adoração, ele estava cheio de expectativa, ele estava cheio de esperança. Mas quando chega em Judá, cheio de tudo, o homem estava vendo a mão de Deus a favor dele. Ele chegou a todo vapor. Sabe aquela pessoa entusiasmada? Foi assim que Neemias chegou, mas Neemias chega. E aquilo que ele só tinha ouvido falar, agora ele começou a ver. Ele começou a ver o tamanho do trabalho. Ele começou a ver escombros para todos os lados. Aí você chega entusiasmado de um jeito. Quem antes de sair do Brasil ou de Portugal ou da Angola, saiu num ânimo, num entusiasmo, saiu daquele jeito. Aí você chegou aqui e você começou a ver que não era bem assim. Não me contaram isso aí. Meu Deus, me enganaram. Um dia eu fui tentar falar a verdade, a realidade para alguém. Sabe o que ele falou para mim? Você não quer que eu vá, né, pastor? Eu falei assim, não. Eu quero que você chegue aqui conhecendo a realidade do nosso país. Deus pode fazer tudo, irmão, mas eu preciso te contar a realidade. Deus trabalha com realidades. Ele muda realidades, pastora, mas é claro que muda como ele mudou a de Neemias. Mas ele trabalha com realidades. Então o dono daqui fez um aluguel de 2.000. Não. O aluguel a gente fez uma oferta abaixo, mas era uma realidade. Se bem que hoje, amados, a gente está fora de uma realidade aqui. Vou até mudar o que eu acabei de falar, porque hoje nós estamos aqui fora, não é, amor? De uma realidade. Isso aqui era para ser pelo menos 3 vezes o que a gente paga. E eu vou te falar algo, tá? O Senhor está nos dando um fôlego. O Senhor está nos permitindo nós nos prepararmos. Porque coisas grandes virão, mas Ele vai trabalhar através da sua vida e da minha vida. Amém, Sabino? Gostei aí, Sabino. Coisas grandes virão, mas o Senhor está permitindo com que nós nos preparemos para isso. Vai ter food bank, pastora? Vai ter food bank. Vai ter daycare para as crianças? Vai ter daycare para as crianças. Vai ter o que mais, pastora? Vai ter muita coisa, irmão. Vai ter tanta coisa. Se tiver tudo que eu coloquei na minha lista, vai ser um complexo mesmo. Pastora, não fala um negócio desse, povo vai achar que você é louca. Eu não trabalho com o meu dinheiro, eu trabalho com o dinheiro do rei. Se ele colocar no teu bolso, bem-aventurado você. Se ele colocar de um mundano, de um estranho, bem-aventurado aquele que plantar aqui dentro, porque é o terreno mais frutífero da face da terra. A gente não pede pra gente não, irmão, a gente pede para instrumento, para câmera, para que esse evangelho chegue. A gente não está pedindo para a gente, não. Essas cadeiras aí foram compradas para o seu conforto. Cadeiras das nossas crianças para o conforto delas. E ele chega. Eu imagino que cheio, mas Neemias era um cara extraordinário. Um homem, não é à toa que os coaches por aí tudo usam Neemias como o manual de liderança. Porque ele é o manual de liderança da palavra de Deus. E ele chega e passa 3 dias em silêncio. Aquele homem que chegou com aquele monte. Eu imagino que as pessoas perguntavam: e aí? E aí, Neemias? E agora? E agora? E esse monte de coisa aí? O que é isso tudo? Esse povo todo que veio com você? O que está acontecendo? 3 dias esse homem passou calado. Fazendo o que, irmão? Passeando, analisando, estudando o terreno, porque é mais difícil reconstruir do que construir. Vocês concordam? É mais difícil você reparar um dano quando muita coisa já aconteceu. Quando tem escombros para todos os lados. Eu não estou falando para você que não é difícil. É. Mas aquele que te chamou te capacitará para reconstruir, apesar dos escombros, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar do que você já viveu, apesar das situações, apesar de tudo quebrado ao teu redor, Ele vai te capacitar para reconstruir. E 3 dias, o Senhor está falando com você agora. Tem hora que você vai precisar, faz assim comigo. Cala essa boquinha. Fale menos, ore mais. 3 dias calado, analisando.
Sabe essas análises que você tem feito na tua casa, que você já está vendo que tem um problema? Você já está diagnosticando que existe alguma coisa acontecendo ali? Não feche os seus olhos, é o Senhor te permitindo analisar mesmo. É o Senhor te permitindo ver. Para me machucar, pastora, não, para te acordar. Para te mostrar onde você vai começar essa construção, ou essa reconstrução. Eu lembro quando a gente mudou para essa casa onde nós estamos hoje, que um ano depois, amor, você começou a ver umas rachaduras. Foi um ano mais ou menos depois, não foi? Foi logo no início. Gente, eu sou terrível com número. Marcos é perfeito com números. Eu sou tempos também. Então ele começou a ver umas rachaduras e eu não tinha noção do tamanho do trabalho que iria ser. Quem já viu aqui quando é feita aquela escavação ao redor da casa? Meu Deus, que bagunça. Quantos metros de profundidade ao redor de toda a casa? Toda a fundação da casa. Então, dependendo, 2 metros de profundidade de escavação ao redor de toda a casa. Por quê? Por causa de rachaduras. Rachaduras. O Senhor está te permitindo enxergar algumas rachaduras que é para você se antecipar. Porque quem se antecipa, governa. Se antecipe. Sabe esse filho, essa filha, mãe, que você já está diagnosticando os probleminhas ali, mas está fingindo não ver? O Senhor está te permitindo ver. Sabe esse problema, pai, que você está enxergando no casamento, esposa que você está vendo, homem, mulher que você está enxergando? Já é o Senhor te permitindo dar um diagnóstico, enxergar que existe algo ali que precisa de conserto, precisa de reparo. 3 dias ele passou calado, analisando a terra, onde ele iria começar. Eu conheço a história de uma família que o padrasto, não o pai, o padrasto falou para a filha, falou para a mãe, o padrasto está tendo algumas iniciativas estranhas para cima da minha irmã. Eu estou vendo, mãe, eu não queria falar nada, mas eu estou enxergando, tem coisa esquisita acontecendo aí, mãe. Sabe o que a mãe fez? Deu uma surra na filha. Será que aquela mãe já não estava vendo também? De verdade, existia alguma coisa ali. Mas a mãe fingiu não ver. Ela preferiu dar uma surra na filha que tentou alertá-la. Quantas vezes acontece assim com a gente? A gente prefere bater em quem está alertando do que enxergar de fato o que está acontecendo. Casas vulneráveis, famílias vulneráveis, rachaduras para todos os lados. E você estava até hoje fingindo não ver. Mas você vai voltar para casa entendendo que precisa de reparo. 3 dias ele passou calado, analisando. Começou alguma perseguição enquanto Neemias orava? Começou? Começou alguma perseguição quando ele apresentou o pedido dele para o rei? A perseguição começa quando ele começa a ativar o tempo de trabalho dele. O tempo de trabalho começou, a perseguição começou. Bastou ele falar o que ia acontecer e começar a trabalhar, os perseguidores começaram. Porque eles sempre vão existir. Sabe onde começou a perseguição? Onde começou a oposição? No céu. Oposição começou no céu. Meu Deus, eu vou ter que correr. Oposição começou no céu. Um anjo de luz virou inferno, não, virou Satanás. Por quê? Porque foi a oposição no céu. Sempre vai existir oposição. Nunca pense que você vai viver a tua vida sem oposição, porque ela sempre vai existir. Mas siga apesar da oposição. Neemias começa os trabalhos. E ele começa a trabalhar. E logo, logo, os opositores começaram a levantar falsos contra eles. E ele começa a falar agora com os governadores da região do outro lado do Eufrates. E ele pega todo aquele material, ele começa a trabalhar. E de repente, os opositores começaram a levantar falsos, a levar mentiras a respeito deles. Qual era a palavra de Neemias para esses homens? O Senhor dos céus nos dará vitória. Quando a oposição começar, o que é que você vai falar? O Senhor dos céus me dará a vitória. Quando as dúvidas começarem a chegar, o que é que você vai falar? O Senhor que já me deu tudo o que eu precisava até eu chegar aqui. Aquele que me deu o passaporte para eu chegar. Aquele que me fez entrar. O Senhor do céu me dará a vitória.
Comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Olhe para trás e veja de onde Ele já te tirou. Tudo que Ele já fez. Tem problema? Tem. Tem oposição? Tem. Mas olha para trás e enxerga o que Ele já fez. E coisas maiores virão. Você consegue enxergar? Eu consigo olhar no futuro próximo. Se eu olhar para a minha vida 10 anos atrás, eu enxergo o que Deus já fez. Se eu olhar para a minha vida 20 anos atrás, não é a mesma vida. Olhe para o seu futuro próximo, enxergue de onde Deus já te tirou. 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Olha para trás e enxergue, antes eu não era, agora eu sou. Eu nasci criatura, agora eu sou filho. Eu recebi Jesus como Salvador, a minha identidade está na cruz. E você vai começar a ser fortalecido. Capítulo 2 ainda, versículos 11 ao 16, ele chega em Jerusalém, o povo viu ele chegar com tudo aquilo, e logo as perseguições começam. E pela primeira vez, Neemias tinha visto o tamanho da construção, o tamanho do trabalho. Ele desanimou? Não deixe com que o desânimo chegue, porque uma vez que ele chega, ele te paralisa. Não comece a analisar o tamanho do problema, o tamanho da construção. Pense e olhe para o tamanho do teu Deus. Aí o teu problema vai se tornar quase que inexistente. Eu não estou falando que é grande, mas quando você compara o seu Deus com o tamanho do seu problema, está fazendo sentido para vocês? Quando você começa a colocar o seu problema diante de Deus, você vê que Ele pode tudo e que Ele faz. Eu já vou caminhando para o final. Por mais de 4 vezes os perseguidores tentaram parar Neemias. Pastor, o inimigo vai parar? Ele nunca vai parar. Ele nunca vai desistir. Por quê? Porque ele já conhece o fim dele. E você conhece o seu. Se está na cruz, o seu é vida, o dele é morte. Então o que ele quer para a tua vida? Ele quer morte. Ele quer o que ele tem para ele. Ele não tem herança, ele tem um inferno para ele. E você não, você tem vida. Logo, Ele quer arrancar de você o que você carrega. O que você carrega é precioso demais. O vaso pode ser de barro, mas o poder é a essência de Deus. Oh, irmãos, que vocês possam abrir hoje os olhos para projetos maiores, para coisas extraordinárias. Que o céu levante hoje aqui pessoas encorajadas a viverem algo extraordinário no Senhor, a romperem com tudo que você já viu ou experimentou até hoje, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele planejou para você. Ele não anula os sonhos ao teu respeito, é você que desiste dos sonhos. Quando eu falo em o Senhor nos colocar em todas as esferas da sociedade, é porque eu sei que Ele tem interesse em salvar em todas as esferas da sociedade. Então, é onde Ele te colocou que você vai ser relevante, que você vai fazer a diferença. Neemias 2:20. O perigo nos cerca, Neemias falava para todos, mas permaneçamos unidos, porque o Senhor pelejará por nós. Versículo 20, ele dá a resposta à oposição. Então eu lhes respondi e lhes disse: o próprio Deus do céu nos fará prosperar. Mas pastora, está tudo dando tão errado. Aí você começa a falar: o Senhor dos céus nos fará prosperar. Mas pastora, acabou de anunciar uma crise. O Senhor do céu nos fará prosperar. Mas estão falando isso e aquilo que vai ser o pior. O Senhor, cale o seu opositor. Cale a oposição. Oh, igreja, você vai precisar calar a oposição, porque ela vai te afrontar. Ela vai querer falar mais alto. Ela vai querer te fazer retroceder. Cale a oposição. Como? Declarando a palavra: o Senhor do céu nos fará prosperar. O Senhor que me chamou me fará prosperar. Neemias não brincou de ser amiguinho dos seus opositores, não, tá? Ele não trouxe para perto dele, porque eu já cometi esse erro. Eu falei: não. Tem um ditado por aí que fala inimigo perto, alguma coisa assim, alguém lembra aí? Eu sou ruim com o ditado. Keep your friends close, your enemies closer. Mantenha os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Mentira.
Mentira. Diga mentira do Satanás. Não mantenha os seus inimigos mais próximos ainda. Você é louco? Eu já fiz isso uma vez porque eu comecei a acreditar que o evangelho era eu perdoar 70 vezes 7, é verdade, tem que perdoar 70 vezes 7, mas eu continuar amiguinha. O 70 vezes 7, ó, te perdoo, te libero, siga o seu caminho. Beijo e bênção. Tchau. Vai. Vocês sabem que eu já convidei uma família para se retirar da igreja? Convidei, vocês são convidados a se retirarem. Meu irmão ficou assim para mim. Vocês não aceitam a liderança, vocês são opositores, vocês encrencam com tudo e todos. Procurem um lugar onde vocês não vão encrencar tanto. Que aqui não dá, vocês são convidados a sair. E eles saíram. Foram na bênção. Diga glória. Porque hoje você não está tendo que lidar com alguns problemas porque eu lidei com ele. Amém? Nada de manter o opositor mais próximo ainda. Sabe o que Neemias falava para eles? Vocês não têm parte na herança. Sumam. Desapareçam daqui. O Senhor, a resposta dele é tremenda. Esse homem é extraordinário. Vai para o capítulo 6 comigo. Irmão, olhe para o alto, porque é de lá que vai vir o teu socorro. Olhe para o alto, é de lá que virá o teu socorro. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. É de lá que virá o teu socorro. Para de procurar socorro do lado direito, do lado esquerdo. Pare. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Capítulo 6. Por 4 vezes eles subornaram pessoas próximo de Neemias. Eles subornaram pessoas que caminhavam com Neemias. Simão, ele recebeu um convite para ir para o templo. E ele entendeu que era suborno. Que era gente para matar ele, para destruir ele. O diabo vai mandar para perto de você mesmo. Entenda fazer separação. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Sabe o que Jesus fala? Quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta. Irmão, siga o exemplo de Jesus. Está juntando? É por nós. Não está juntando? Dá licença. Eu não tenho tempo para você. E enquanto alguns pararam para analisar o que eles iam fazer com aquela oposição, Neemias não parou de trabalhar. Se o teu inimigo conseguir te fazer paralisar ou pausar, ele já venceu. Pastora, a nossa luta não é contra pessoas. Sim, desde quando você vê o diabo na tua frente? Ele vai entrar em gente que entrou na dele. Ele usa pessoas. Ele usa, nossa luta sim é contra a carne, não é contra a carne e sangue, perdão. É contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Mas quem é que ele usa? Ele usa pessoas que dão lugar. Como ele usou a oposição. Sambalate, Tobias e Gesem foram literalmente a arma que Satanás usou para paralisar aquela obra. Enquanto alguns pararam para analisar o que eles iam fazer, tá lá Neemias trabalhando. Não parava, não parava. Em uma mão ele trabalhava e na outra ele tinha espada. Cadê a tua espada? Por isso que eu estou falando para você trazer Bíblia. Se você não tem Bíblia, passa lá atrás e compra uma Bíblia, em nome de Jesus. Anda com espada, irmão, não abra mão da tua espada. Uma mão trabalhando, na outra mão espada. Capítulo 6, versículo 3. Sabe qual era a resposta dele? Sabe qual era a resposta dele para tudo que eles falavam? Era sempre: o Senhor nos fará prosperar. 6:3. Estou fazendo grande obra e não posso parar. Não posso descer do lugar que Deus me colocou. É alto demais para eu descer aí, para ficar batendo boca com o opositor. Eu vou seguir fazendo a obra. Versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra, porque o Senhor nos fará prosperar. Você pode se colocar de pé. Sabe o que significa prosperar? É ter sucesso em tudo que você faz, é progredir. Diga comigo: prosperar significa progredir, sucesso no que você faz. Salmo 1, oh Deus, você vai abrir tua Bíblia comigo mesmo em pé. Abra tua Bíblia comigo em pé.
Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas. No seu devido tempo vai dar o seu fruto e as folhagens não vão murchar. E tudo, fale isso comigo, repete, quanto ele faz será bem sucedido. Pega essa palavra. É o Senhor quem te fará prosperar.